Irmãos, o tema dessa mensagem é: a bondade de Deus nos restitui e nos leva a comer na mesa do rei. Que bondade é essa? Que traz restituição e nos faz sentar à mesa e desfrutar do melhor, do banquete de Deus. E nós vamos hoje meditar em 2 Samuel, capítulo 9, a partir do verso 1 ao 13. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E aonde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, e em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, na casa de Maqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis-me aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. Tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Perdoa, irmãos. Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa, dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto o meu senhor, ó rei, manda a teu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Continua. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos os quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Só até aí. Irmãos, eu acredito que muito de nós conhecemos essa passagem, né? Já ouvimos muitas pregações sobre ela. E o Senhor me tocou profundamente para ministrar sobre essa palavra, porque realmente é uma palavra linda, maravilhosa, porque a gente vê claramente a bondade de Deus, a restituição do Senhor, e não só isso, pegar um homem como Mefibosete, né, e fazer com que ele sente à mesa do rei para comer todos os dias. Então, para entender um pouco essa história, onde tudo começou na vida deste homem, nós entendemos que Saul, ele foi ungido rei em Israel. Na época não tinha rei, tinha juízes. Então ele foi ungido rei. Porém nós sabemos que Saul, ele fez tudo errado. Ele fazia as coisas para agradar aos homens, não para agradar a Deus. Então ele quebrava princípios da palavra de Deus. E a Bíblia conta que Deus não quis mais saber de Saul, que ele fosse mais o rei de Israel. Destituiu ele. Então ele fala, Deus revela isso para Samuel. E Deus fala: agora eu tenho outro rei que vai reinar em Israel, que será Davi.
E Deus escolhe Davi, um homem segundo o coração de Deus, que estava no meio das malhadas, né? Que não tinha valor nenhum para os homens. Que tanto é que quando foi que ele chegou na casa de Jessé para conhecer o rei, que até então Samuel não sabia qual dos filhos seria um rei. O próprio pai, Jessé, chama todos os filhos, mas não chama Davi. E Deus fala, não, nenhum desses são os filhos, nenhum desses vai ser ungido do rei. Samuel até engana pela aparência. Ele fala, não, olha que filho bonito que ele tem, alto, tem porte de rei. Mas é nenhum desses. Espera aí, ele ficou confuso e falou, espera lá, você não tem, Jessé, mas nenhum outro filho aqui? Aí ele fala, tem um que está lá cuidando das ovelhas, na malhada, está lá. Chama ele, porque a gente não vai comer enquanto ele não entrar. E aí Deus, quando ele entra, o Senhor fala para Samuel, este é o meu ungido. E a partir daquele momento ele derrama o óleo sobre a cabeça de Davi. E a unção vem sobre a vida de Davi, ele é ungido rei. Porém, nós sabemos na palavra que houve um processo na vida de Davi, até ele tomar posse do reinado, até ele se assentar no trono. Nós sabemos que Deus trabalhou na vida de Davi de várias maneiras, e Saul, por ver essa unção de Deus sobre a vida dele, começa uma perseguição contra a vida de Davi. Interessante que quando Davi vai lutar contra Golias, né, e que Saul conhece Davi, que ele vence a batalha contra Golias, que todo mundo conhece a história de Davi e Golias, que é até a preferida história da minha neta, ela ama ver aquele gigante grandão, e aquela pedra vindo na testa, ela fica impactada com aquilo, e ele caindo por terra, ela até canta as musiquinhas. É a história preferida dela, é de Davi e Golias. Interessante que Saul, ele tinha um filho chamado Jonatas. E a Bíblia fala que quando Jonatas vê Davi, conhece Davi, que diz que gerou dentro dele uma amizade, um amor que veio do Senhor na vida deles. E eles se tornaram melhores amigos. Eles fizeram uma aliança entre os dois. E naquele momento, Jonatas, ele acabou sendo um protetor de Davi. Ele cuidou, ele protegeu Davi até da morte do seu pai. O seu pai queria matar. Quantas vezes o seu pai tentou matar, Saul tentou matar Davi. Davi sempre escapava. E Jonatas sempre estava ali, renovando a aliança. Eu estava lendo o texto, ele renovou a aliança 3 vezes com Davi. Tamanha era a fidelidade entre os dois. Interessante que o tempo foi passando e estava tendo uma guerra contra os filisteus. Saul, como rei, estava guerreando. E 3 filhos de Saul estavam guerreando contra os filisteus. E sabe o que aconteceu nessa guerra? Os 3 filhos de Saul morrem. E também Saul morre. Na realidade, Saul, ele se matou, né? Ele se suicidou. Porque ele foi ferido e ele pediu para que ele não fosse morto mesmo pelos filisteus, ele pediu para o seu escudeiro para que enfiasse a lança sobre ele. O escudeiro não teve coragem de fazer isso e o próprio Saul se lançou sobre a própria espada e se matou. Então ali morre Jonatas e 3 filhos dele, ainda sobra mais um filho vivo. Então, Davi, pela aliança que ele tinha com Jonatas, ele sempre honrou Saul, mas não foi nem por causa da aliança, porque nós sabemos que Davi, ele sabia honrar a autoridade. Ele jamais tocou na vida de Saul por saber que ele foi um dia ungido por Deus e que ele ainda era uma autoridade diante de Deus. Então ele jamais ousou. E quanto mais depois a aliança que ele tinha. Então, o que acontece? O tempo passou, o outro filho de Saul, eles quiseram levantar ele como rei. Porém, Deus não permitiu e acabou que esse outro filho também foi morto. E o tempo se passou, logo depois disso, eles levantaram Davi como rei de Israel. Foi aí que Davi se torna o rei em Israel. E naqueles dias, Davi, aqui entra essa história, ele faz uma pergunta: por um acaso ainda existe alguém da casa de Saul
para que eu possa usar de bondade por amor a Jonatas, que eu tenho uma aliança com ele. Ele se lembra. Interessante que agora entra sobre a vida de Mefibosete. Um homem que vivia em Lodebar. Nós sabemos que Lodebar é uma terra do esquecimento. Mefibosete era filho de Jonatas. E aí ele descobriu um servo que ainda cuidava das terras lá do rei Saul. Ele manda chamar ele e fala, existe sim. Existe um filho de Jonatas chamado Mefibosete, mas ele tem problema nos pés. O que aconteceu com ele? Quando seu pai morreu naquela guerra contra os filisteus e os seus irmãos, a babá de Mefibosete, ele tinha 5 anos, ela apressadamente, ela pega aquela criança, porque quando o rei morria, e os filhos do rei morriam, o que eles pegavam? Eles queriam acabar o quê? Com toda a sua geração, toda a sua família, para que ninguém se levantasse e pegasse o reinado. Então aquela mulher entrou em desespero e pegou aquela criança, eu acredito, né, não fala no texto, pode ter caído até de cima do cavalo, a palavra do Senhor fala que aquela criança cai e ela fica manca dos 2 pés. E aquela criança cresce em Lodebar, a terra do esquecimento. E ele cresce, tem um filho. E ali eu quero começar falando da bondade de Deus. Um homem aleijado. E às vezes a gente olhando nesse contexto, a gente vê que ele era aleijado dos pés, esquecido naquela terra. Mas Deus não esqueceu dele. Deus não esqueceu da aliança de Davi com Jonatas. Deus não esquece daquilo que fazemos no reino, daquilo que fazemos para as coisas do Senhor. Deus nunca esquece. Olha como é importante a gente valorizar aquelas pessoas especiais, aquelas pessoas únicas que Deus coloca na nossa vida. O quanto é importante honrar essas pessoas. E ali não foi diferente. O Espírito de Deus não esqueceu daquele homem abandonado, aleijado das pernas, e às vezes olhando para nós, de onde Deus nos tirou. Às vezes nós não somos aleijados dos pés, mas muitas vezes somos aleijados da alma. Porque não por culpa nossa. Às vezes não entendemos a situação e o contexto que nós vivemos. As lutas que passamos familiar, não é verdade? Coisas que estamos inseridos, que a gente nem culpa tem. A forma como os nossos pais nos criou, as atitudes que ele teve conosco, muitas vezes nós não temos culpa dos erros, e às vezes a gente quer jogar a culpa em alguém. Eu sou assim por causa do meu pai, por causa da minha mãe, por causa de fulano, por causa de ciclano. E aquele homem, com essa deformidade, se sentia tão pequeno. E aqui eu quero falar com vocês, que venham provar da bondade de Deus para manifestar com o próximo. O verso 3 diz assim: disse-lhe o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. É interessante, olha a humildade do rei Davi. Eu quero usar com esse homem da bondade de Deus, porque Davi havia provado da bondade de Deus. Ele conhecia o Deus que ele servia. Então ele queria agir pela bondade do Senhor. Com certeza o Senhor tocou no coração. Puxa vida, eu preciso saber o que aconteceu, se ainda resta alguém. E aí aparece Mefibosete. A bondade emana de Deus. A palavra de Deus nos ensina que não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Então essa bondade não veio só do coração do rei, mas veio o quê? Do Senhor, porque está escrito no texto. Em Romanos 3,12 fala isso. Não há ninguém que faça o bem. Todos se extraviaram, todos se perderam. E não há um só que faça o bem. Quer dizer, todos nós somos maus. Todos nós que estamos aqui somos ruins.
Se você trata alguém com bondade ou faz algo bom por alguém, é porque essa bondade de Deus te alcançou. E agora você quer retribuir essa bondade. Porque, irmãos, tem hora que a gente tem umas atitudes que a gente nem acredita que somos nós. Tem hora que fazemos algo que a gente fala, peraí, que atitude que eu tive, o que é isso? E a gente tem que voltar atrás e consertar. É verdade ou não é? O velho homem quer se manifestar, o velho eu quer gritar. E nós esquecemos da bondade de Deus que nos alcançou. Sabemos que a bondade ela é um fruto do Espírito, está lá em Gálatas. Que é um fruto só com vários gomos, né? A gente aprende isso, como uma mexerica, como uma laranja, que tem vários gomos: amor, bondade, paz, alegria, longanimidade, paciência, domínio próprio. Então, isso tudo é fruto do Espírito que está em quem? Em Deus. E em nós também, porque o Espírito de Deus habita em nós. Por isso nós manifestamos essa bondade. E é interessante que tem um verso que depois aqui, no verso 7, ele fala assim: então lhe disse Davi, não temas, porque eu usarei de bondade para contigo. Porque ele carregava a bondade de Deus. Não temas. Você está achando que eu te chamei para te matar, porque eu sou o rei de Israel? E eu estou correndo risco porque você pode pegar o meu reinado? Não temas. Porque eu vou usar de misericórdia com você, de bondade com você, ele fala. Quando eu manifesto as boas obras de Deus, é porque ele manifestou a bondade dele primeiramente comigo. Eu gostaria de ler Tito, eu gostaria que colocasse aí Tito, capítulo 2, do verso 11 ao 14. É muito importante a gente ler isso. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então tudo foi por causa de quem? De Jesus, que pagou um preço por nós. E nós devemos a si mesmo o quê? Remir, se purificar. Porque nós somos um povo exclusivo de Deus, um povo zeloso e um povo de boas obras. As pessoas precisam ver essa piedade, essa compaixão de nós. Nós não podemos agir pela carne. O problema nosso, sabe o que é? É a nossa falta de humildade. O orgulho entra, nós nos convertemos e vamos caminhando, e vamos achando que as coisas vão acontecendo e que tudo é do nosso braço, é da nossa força. Vamos achando que somos melhores, e aí vamos nos afastando da graça e da presença de Deus. Quando você vê, você já não está vivendo mais o fruto da bondade do Senhor. Mas esquecemos que foi Ele que um dia nos alcançou no meio da dor, da angústia, do nosso desespero. Que a bondade nos alcançou. Às vezes você se acha tão incapaz de fazer algo para o reino de Deus, tão incapaz de ser usado por Deus, assim como Mefibosete se sentia como um cachorro morto. Ele não se sentia nem como um cachorro. O emocional dele era tão abalado que ele ainda se sentia como um cachorro morto, que nem merecia viver. E eu me lembro quando eu me converti, eu estava dentro de um carro lendo um livro sobre cura interior e libertação. Quando eu estava lendo esse livro, a mulher falava: se alguma professora, quer dizer, como que o diabo usa tantas autoridade para nos atacar, para distorcer a imagem de Deus na vida do homem. Então ele não mudou as armas dele continuam mesmo. E se você não afirmar a vida dos seus filhos, você pode estar certo que Satanás vai levantar alguém para dizer quem os seus filhos são. E eu fiquei muitos dias, anos da minha vida achando que eu era burra. Que eu era incapaz de estudar ou aprender qualquer coisa.
anos. E eu me lembro dentro do carro, quando eu estava com depressão, que foi a forma, eu estava com síndrome do pânico, foi a estratégia que Deus usou para me chegar até a Cristo. Eu estava dentro daquele carro, lendo esse livro, e falando, se alguma professora fez algo com você, libere perdão para ela agora. E a minha mãe foi no contador, e eu estava, que ela me levava para os lugares com ela, por causa da forma que eu estava. E aí eu comecei a chorar, que eu liberei perdão na vida daquela mulher. E aí naquele momento a minha mãe entra no carro, eu estava chorando, e ela vira para mim e fala, filha, por que você está chorando? Eu falei, mãe, eu contei a história da professora. Ela falou, filha, eu lembro dessa professora. Essa professora até morreu já de câncer. Ela era muito mal com as crianças. E minha mãe pega, ela vem com uma flor. Olha Deus usando, olha a cura de Deus. Minha mãe chega com uma flor que eu nunca havia visto uma flor daquela antes. Ela falou, filha, eu peguei essa flor porque eu achei ela tão diferente. E eu vim trazer ela para você. Naquele exato momento, ela me entrega aquela flor e fala, você é mais linda do que essa flor. E ali eu vi Deus me restaurando e me tirando de Lodebar, a terra do esquecimento. A gente acha que Deus se esqueceu de nós, mas a bondade de Deus, irmãos, dura para sempre. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei o que você está passando, que talvez tenha durado anos, que parece que Deus se esqueceu de você. Mas eu sei que Deus está me usando aqui para a tua vida hoje, porque eu e você somos canal de Deus para sermos usados por Ele. É para isso que nós nascemos, é para isso que passamos por tantas lutas, mas quando nós chegamos diante de Deus, Ele vai restaurando cada uma delas. Para Deus mostrar a sua bondade. A segunda coisa que eu aprendo aqui, a bondade de Deus traz restituição sobre as nossas vidas. No verso 7, então lhe disse Davi, não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Olha a restituição, além da bondade de Deus sobre as nossas vidas, porque você sabe de onde o Senhor te tirou. Você sabe o que o Senhor tem feito na sua vida. Então a bondade de Deus, ela traz restituição. Restituir é recompensar de forma justa o que foi perdido. Nós sabemos que nós nascemos para reinar, assim como Mefibosete nasceu em uma família real. Você já pensou? Ele nasceu de uma família real, estava abandonado. Completamente, mas Deus não se esqueceu. Jesus é lindo e maravilhoso. Nós também, Apocalipse 1:6, irmãos, nós nascemos para reinar. E nos constituiu reino sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos do século. Amém. Eu e você fomos constituídos reino e sacerdote para o seu Deus e Pai. Você já pensou o valor que você tem? Você tem noção, se você é uma pessoa que já perdeu tantas coisas na sua vida, porque às vezes você está perdida, você não sabe administrar, você não sabe o que fazer. Ou às vezes na sua família arrancaram tantas coisas de você. E se você tem pagado um alto preço, saiba que Deus é um Deus de restituição. Deus não tem prazer de te ver perdendo. Ele é um Deus de restituição. Interessante que Jó, vamos ler aí, capítulo 42, do verso 10 ao 11. Deus permitiu que ele perdesse tudo. Mas olha que lindo, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando ele chorava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe em dobro tudo o que antes possuía. Ele perdeu. Às vezes você tem perdido. Às vezes você tem perdido filho. Às vezes você tem perdido pai, mãe. Às vezes você tem perdido tantas coisas, bens, terra. Quero te dizer algo. O sofrimento tem sido grande, das lutas. Quando Deus trouxer o teu filho, ele vai vir tão transformado.
que você vai ficar até meio perdido sem entender como que pode isso acontecer com essa pessoa. Deus, Ele restitui. Então as percas que tivemos, as tristezas, os desgostos, as noites de oração, o preço que temos pagado, Deus vai restituir, irmãos. O que fala Provérbios 13:4? O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma do diligente se farta. O preguiçoso não é aquele preguiçoso que não sai para trabalhar, não. É aquele preguiçoso que não faz as coisas certas, que não luta, que não cuida, que não quer crescer, que não quer expandir, que não estuda, não pega estratégia. Precisamos, porque a Bíblia fala, a alma do diligente se farta. O que é uma pessoa diligente? É uma pessoa ativo, aplicado, zeloso, cuidadoso e rápido. E o último para terminar, a bondade de Deus quer que comamos na sua mesa todos os dias. Você quer comer na mesa do Senhor? Com os filhos do rei, comendo dos manjares, desfrutando das conversas, sabendo da intimidade da casa, se relacionando com os filhos, aprendendo. Esse é o desejo do coração de Deus para nós. Que nós venhamos sentar à mesa com o Senhor todos os dias. A mesa fala de comunhão, relacionamento, igualdade. Deus é tão maravilhoso, irmãos, quando eu estava preparando essa mensagem, porque eu moro com minha filha mora comigo, meu genro e minha netinha. Só que eles amam comer, preparar comida e sentar na televisão, às vezes para ver filme. Jovem é assim. E eu amo sentar na mesa, porque eu sei a importância que é sentar em uma mesa, porque na mesa você conversa, você está olho no olho, não é verdade? Você vê a pessoa ali, você começa a rir, é algo que eu amo. E ontem, o pessoal já sabe que sábado eu vou preparar a mensagem que ninguém me incomoda. A Gabi, eu fico no meu quarto trancada, ali estudando, e eu estava ali. A Gabi, Carla, vai chamar a vovó para tomar café. Aí eu chego, ela estava fazendo uma mesa com fruta, com panqueca, com tortilha, com pão natural, com ovos mexidos, e aquilo estava caindo com aquilo que Deus estava ministrando ao meu coração. E nós sentamos à mesa e ali nós rimos, ali nós conversamos. Irmãos, é tempo de voltar, sentar na mesa com a tua família, olhar nos olhos, conversar, sorrir, falar das lutas, dos problemas e resolver situações. Deus quer que sentamos à mesa e Deus se agrada, porque ó quão bom e quão suave é que o quê? Os irmãos vivam em união. Porque ali Deus ordena a bênção para sempre. É como o óleo, né, que desce a barba, a cabeça, a barba de Arão e vai às vestes. Quer dizer, a unção de Deus, ela opera sobre a unidade. Então precisamos estar na mesa com a nossa família. Porque a mesa é o lugar que nos traz saciedade. Através do pão. Olha para você ver, porque aqui no verso 7... Olha o verso 7. Interessante que 3 vezes nesse texto fala sobre que ele ia sentar na mesa com o rei. No verso 7, então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor a Jonas, seu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão, sempre à minha mesa. Pão. Quem é o pão da vida? Jesus é o pão da vida. No 32, replicou Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá. 33, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Irmãos, Jesus, Ele quer nos dar desse pão da presença dEle. Você sabia que até quando a gente está com a nossa família comendo, Ele derrama dessa unção, dessa presença? E mais que isso, Deus quer derramar de um banquete sobre as nossas vidas. Mesa fala de cura, força, renovo. E eu quero falar do grupo familiar. O nosso grupo familiar. A gente chega ali, sabe qual que é a primeira coisa que a gente faz?
Mudamos as estratégias, é Deus que nos dá, na presença dEle, a cura, a administração. Deus fala com a gente. Às vezes a gente chegava, tinha gente que chegava no nosso grupo morrendo de fome, direto do trabalho, não comeu nada. Aí tinha que esperar, né, tudo acontecer, para o final a gente comer de barriga cheia, ir embora para casa, dormir. Falei, não, pera lá, gente, vamos comer, vamos já chegar aqui, vamos jantar. Vamos chegar e vamos comer mais cedo. Você sabe que a gente tem ido até 7h30, o negócio é 8, a gente chega lá 7h30. Né, Roberta? Cada um, a gente faz um rodízio, cada semana um leva janta, o povo está levando janta, salada, é carne. E ali a gente senta, feijoada. A última vez teve feijoada, na penúltima teve feijoada. Irmãos, a gente senta. Vou passar. A gente senta na mesa, a gente tem comunhão, a gente ri, a gente desfruta porque a gente está com fome. Quando a gente sai dali, a gente senta nessa roda, igual vocês estão vendo ali. E ali a gente começa na mesa a receber o pão vivo que desceu do céu. Você chega ali cansado. Quantas vezes eu cheguei desanimada, cansada. Eu saio de lá renovada, fortalecida. Sabe, não é assim? Deus move naquele lugar. É um lugar que a gente ora um pelos outros e a cura. E Deus fala com a gente, Deus ministra nas nossas vidas. Então, se você não está participando de nenhum grupo, senta nessa mesa. O Senhor está te chamando, Ele quer derramar essa cura. Ele quer derramar sobre a tua vida, mas você precisa se posicionar. Nós temos o grupo de livro, nós temos quarta-feira aqui, nós temos... a oração das madrugadas e vários grupos familiares que você pode participar. Você é bem-vindo no nosso se você quer, mas não fique separado, não fique de fora. Deus derrama uma bênção. Hoje na nossa classe ali, do discipulado, tinha umas 7 pessoas, ou 8, nem sei. Eles oraram por mim, porque eu falei, gente, eu vou ministrar a palavra, agora vocês que vão orar por mim. E eu ajoelhei e eles estavam intercedendo pela minha vida. Ali Deus ordena a bênção. A bondade de Deus nos encontrou em Lodebar, na terra do esquecimento, e nos restituiu aquilo que nem pensávamos que teriam direito. Ele nem pensava que ele tinha mais direito naquilo. Mefibosete, nos fazendo assentar na mesa do rei, para desfrutar das delícias do banquete. Vamos ficar de pé. Não tenha dúvida da bondade de Deus. Nem que Deus pode restituir na sua vida.